Game of Thrones finalmente acabou. A gente chegou no 6º episódio da 8ª temporada. Acabei de ver e tô gravando aqui comentários, tentando o mínimo possível de edição para poder soltar o mais rápido o que eu achei sobre o episódio para vocês. A gente começa com um clima bem melancólico, muito por causa do que a gente viu no episódio anterior, o massacre que a Daenerys impôs lá em King's Landing. E aí o personagem central disso, que é inclusive meio que o protagonista mostrado durante todo o episódio, é o Tyrion. A gente vê pelos olhos dele a destruição, já que a gente viu muito pelos olhos da Arya e do Jon Snow no episódio passado, que eram os presentes na batalha, e o Tyrion, que estava longe, agora ele está adentrando e vendo o que aconteceu. E aí a gente percebe claramente o quanto ele está irritado com aquilo, porque foi dele o plano. Inclusive, ele libertou o Jaime, isso não foi citado no episódio passado, provavelmente teria consequência aqui. Ele libertou o Jaime justamente para pôr o plano dele em prática e evitar o massacre dos inocentes. E aí ele viu o que aconteceu e era clara a revolta dele. E aí a gente tem planos bem longos, a gente tem ele vendo tudo que está acontecendo, até que chega na presença da Daenerys. A Daenerys, ela caminha, que foi uma cena que a gente viu no teaser do último episódio, ela caminha para o seu exército e ela começa a inflamá-los com aquele clima de que a guerra ainda não acabou, de que ela libertou o povo de King's Landing e agora vai libertar todos os povos. E ela cita de Westeros a Dorne, cita de... quer fazer uma referência norte, sul, leste, oeste, e aí já fica naquela, será que ela vai entrar em guerra contra todos? Ou seja, o Jon Snow, que está ali perto, o Tyrion também, percebem bem facilmente que a Daenerys não está nem um pouco afim de sentar no trono e só governar. Ela vai realmente continuar esse clima de guerra. E aí a gente vê o Jon Snow também, que desde o tempo do episódio passado, a gente viu na cara dele o que é que ele estava achando daquilo. A gente vê ele enfrentando o Verme Cinzento, que ele tá muito revoltado. A gente vê na expressão dele desde da morte da Missandei até os últimos momentos que ele aparece, ele tá sempre com aquele senho de revoltado. E aí isso vem muito da ira da própria Daenerys, que deu ordens para que os soldados Lannister fossem executados, todos que fossem leais a Cersei fossem executados. Antes disso, quando a Daenerys está fazendo esse discurso inflamando suas tropas, o Tyrion chega ao lado dela e aí ela fala que ele cometeu traição ao libertar o irmão dele. E aí ele vira para ela e fala que ela massacrou uma cidade. Então ele tira o broche de mão do rei e simplesmente joga. E aí os Imaculados que estão batendo as lanças, eles até param, que é aquele momento que a gente fica na expectativa. E aí a Daenerys só manda levarem ele, então levam preso. Aí logo em seguida a gente tem o Jon Snow indo conversar com o Tyrion, que está preso, e a gente tem uma conversa bem franca entre eles. O Tyrion mostrando o quanto ele se arrependia, mas ele ao mesmo tempo não tinha como saber que isso ia acontecer. E aí ele fica naquela, o Varys estava certo, eu não, porque eu apoiei a pessoa errada. Por mais que ele não soubesse disso, depois, quando as consequências acontecem, é que você toma ciência do que está acontecendo de fato. E é impressionante o quanto o Jon ele não consegue aceitar que a Daenerys tenha se transformado nessa tirana que ela tanto ia contra, e ela acabou se transformando nisso. E o Jon sempre fala, ela é minha rainha, ela é rainha de todos, eu não vou contra ela, tal. E o Tyrion tentando desesperado. A gente vê na expressão do Tyrion que ele está realmente pouco se importando com a vida dele. O que ele quer é que a Daenerys não esteja mais no trono. E na cabeça dele, o único que pode fazer isso é o Jon Snow, que é quem tem o claim maior do que a Daenerys, o herdeiro legítimo do trono. Inclusive, antes do Jon encontrar o Tyrion, a Arya fala com ele também, eles conversam brevemente, e aí a Arya fala que quem é a maior ameaça a Daenerys? É o herdeiro legítimo do trono, já que não seria ela, no caso. E aí a gente tem essa construção de cena e tudo em volta do Jon Snow mostra para ele que o mais correto a se fazer é encerrar o reinado da Daenerys o mais rápido possível. Aí em seguida a gente tem o encontro do Jon primeiro com o Drogon, que estava coberto lá com aquela neve misturada com a fuligem da destruição, e o Drogon reconhece ele como um ser amigável.
Então ele cheira ele e em seguida deixa ele passar, coisa que ele provavelmente não faria com qualquer outro. Por isso que, por mais polêmico que seja, teria que ser o Jon Snow a matar a Daenerys, porque ele seria o único que teria motivos e teria a própria permissão da rainha de chegar próximo a ela. A gente vê o quanto ela se isolou, e a cena que precede o encontro dela com o Jon Snow reflete isso muito bem, porque é a cena que ela entra na sala do trono, bem destruída, e ela vê aquele objeto que foi a obsessão dela por todas as 8 temporadas. O Trono de Ferro tá ali. E aí ela chega, ela admira o trono, e antes que ela pudesse sentar, o Jon Snow chega, e aí ela conta uma história de que com o que ela pensava que seria o trono, e agora ela tá ali na frente dele. E a gente vê que o quanto ela tá anestesiada, vamos dizer assim. Porque tudo que ela fala, ela tá sorrindo, só que não é um sorriso de alegria, dá pra perceber isso, é um sorriso de que ela tá só vivendo aquele negócio, vivendo apenas existindo, ela tá passando por aquilo, é como se ela não tivesse mais com a razão dentro dela, tanto que a primeira coisa que o Jon Snow fala perguntar a ela se ela viu a quantidade de crianças que foram queimadas, se ela viu toda a destruição que ela causou, e aí ela fala, não, mas era preciso, porque tenta sempre se justificar. E aí quando deu esse encontro entre os dois, foi que veio na cabeça do Jon que realmente não tinha como. E aí é construída toda a aproximação entre eles, para que quando eles se beijassem, e o Jon fala que ela é a rainha dele, e sempre vai ser, ele crava a espada na barriga da Daenerys e ela morre rapidamente. Logo em seguida acontece para mim um dos piores erros desse episódio, que é o fato do Drogon sentir que a Daenerys morreu ou que aconteceu alguma coisa com ela, tanto que ele volta rapidamente para onde eles estavam, mas na hora da revolta do Drogon, ele não mira o fogo no Jon Snow, ele procura destruir tudo e inclusive ele derrete completamente o Trono de Ferro. Só que para mim, eu acho que faria muito mais sentido se o Drogon tivesse jogado fogo no Jon e ele não tivesse se queimado, do que ele não tivesse jogado, porque por mais que a gente veja que uma cena antes, que foi preciso para tentar dar uma justificativa para essa cena seguinte, que foi o Drogon reconhecendo ele, ainda assim você pensa, por mais que ele seja um Targaryen, por mais que ele tenha essa relação com a Daenerys, mas quando os dragões nasceram, a Daenerys era a última Targaryen, então não teria motivo algum para os dragões respeitarem um Targaryen contra o outro, sendo que esse outro era a mãe deles. E o Jon Snow eles tinham conhecido no meio do processo. Então foi ao mesmo tempo que foi bonita a reação dele, principalmente quando ele mexe no corpo inerte da Daenerys, e aí depois ele pega e foge com o corpo dela, ainda assim eu senti muito assim, querer proteger muito esse personagem do Jon Snow ali. Por mais que ele não tivesse sobrevivido ao fogo, que ele morresse ali, o lugar era aquele. Mas aí os roteiristas, o D&D, acabaram protegendo o personagem aí. E aí depois disso a gente fica na expectativa do que é que vai acontecer. Só que aí uma decisão inteligente pra mim do D&D, que também dirigiram esse episódio, foi o único episódio que eles dirigiram juntos, que foi passar tempo. Eles não mostraram o imediatamente depois. Então a gente vê um Tyrion com muito mais barba, o cabelo mais longo, e ele está sendo levado até aquele mesmo ambiente onde na temporada passada estiveram lá a Cersei com Montanha, esteve o Qyburn, que foram quando foi mostrar a Cersei o White Walker, que foi capturado. Foi naquele ambiente, naquela arena, vamos dizer assim. E aí a gente vê ali vários representantes das casas, os principais lords de Westeros. Então a gente vê um representante de Dorne, a gente vê a Yara Greyjoy, a gente vê o Sam, a gente vê o Gendry, a gente vê a própria Brienne junto com Sansa, Arya e Bran Stark. A gente vê quem mais? A gente vê o Arryn, o filho da Lisa Arryn, que eu não tô lembrando o nome dele agora, mas ele tá bem mais crescido e tá lá com o principal guarda dele. E a gente tem o Tully também, que é o Truta Negra, se eu não me engano, desculpa gente, mas a gente tem uma cena que é justamente mostrando que passou tempo. Então a gente tem essa reunião desses lords e a gente tem o Tyrion sendo levado pelo Verme Cinzento, e aí é que a gente descobre o que aconteceu. Os Imaculados tomaram o Tyrion e o Jon Snow como prisioneiros, e eles, como principal força lá da dominação da Daenerys,
tomaram também a cidade. E aí esperaram que os Lords se reunissem para que eles conseguissem chegar num consenso do que ia acontecer. E aí, sinceramente, essa cena tem muito cara de, sei lá, de reunião de condomínio, porque na hora que eles precisam indicar um rei, porque precisam, aí levanta o Tully e começa a falar as qualidades dele e tal, e aí a Sansa fala, tio, senta aí, por favor. Não vai ser você, óbvio. E aquela... Isso já deixa claro que não tem como ser um personagem do nada. Tinha que ser alguém que tivesse alguma coisa a ver. E aí o fato da escolha do Bran como rei é o que, ao mesmo tempo que me causa estranheza, porque a gente não via nada disso sendo preparado, porque ele mesmo falava que não queria poder, mas ao mesmo tempo, quem mais seria? Porque pra mim, o nome mais indicado seria o Tyrion. Seria o único ali que eu não veria problemas em apoiar. Só que ao mesmo tempo, você entra no fato dele ser o último Lannister, então a gente tem que ter um representante em Castle Rock. E a gente vê o fato que ele também estava ali como prisioneiro, então dificilmente ele seria um indicado. Só que aí você pensa, vai ser a Sansa, mas cara, a Sansa não faz sentido a Sansa querer sentar no Trono de Ferro agora, sendo que toda a temporada, desde que ela assumiu o poder em Winterfell, ela tem preferido defender os interesses do Norte, não essa busca pelo poder inteiro, ela queria defender o Norte. E todos os outros lords são lords menores, então nenhum teria esse apoio. E aí que a gente vê a aclamação do Bran, inclusive todos têm que falar de um por um, sim, uma cena longa, demorada, mas enfim, decisão dos diretores. E aí a gente vê o que o próprio Bran já fala pro Tyrion, por que você acha que eu tô aqui? Então ele meio que já sabia que isso ia acontecer, só que acho que ele é muito na dele, muito caladão, não sei, ele poderia muito bem ter falado alguma coisa, né, mas enfim. Eu acho que é como o Doutor Estranho no Vingadores, né, se eu falar não vai acontecer. Então acabou fazendo isso, e aí o Bran nomeia o próprio Tyrion como mão do rei novamente, sendo que aí, inclusive, o Tyrion acaba sendo mão do terceiro rei dele, né? Já foi mão do Joffrey, mão da Daenerys e agora mão do Bran, o Quebrado, que foi como foi denominado a alcunha dele de rei, né? E aí, é até um diálogo interessante que o Tyrion fala, eu não quero isso, eu não quero ser irmão, e o Bran fala assim, eu não quero ser rei, mas a gente tá aqui pra isso, né? E realmente, não tinha uma pessoa mais qualificada ali do que ele, e o próprio Bran fala que ele errou muito o Tyrion, mas que vai passar o resto da sua vida corrigindo esses erros, e nada melhor do que usar as habilidades e a inteligência dele para pagar essa penitência, vamos dizer assim. E aí depois disso a gente chega no final de novela propriamente dito. Então a gente tem que fechar as pontas para saber o que vai acontecer com cada personagem. Para mim foi interessante a escolha de mandar o Jon Snow de volta para a muralha, porque além de, como o próprio Tyrion explica, ser o suficiente para os Imaculados, que queriam ele morto, mas aí foi condenado a passar o resto da vida na muralha, como também para a Sansa e para a Arya, que não deixariam nunca o irmão ser morto. E aí enviar ele para a Patrulha da Noite seria a decisão mais acertada, mostrando também que o Bran tem uma qualidade de sábio que é a que foi sempre mostrada desde que ele virou o Corvo de Três Olhos. E aí, até interessante porque essa temporada está fazendo sempre paralelos com coisas que aconteceram, tanto que depois que acaba tudo, a gente tem várias montagenzinhas de cenas que aconteceram em tal temporada com cenas dessa última. Então, eles fizeram tudo isso de caso pensado. E aí é interessante a gente ver o paralelo entre essa condenação do Jon Snow e a condenação do Ned Stark, que a gente lembra que lá na primeira temporada, o grande acordo com o Supremo com tudo para colocar o Ned Stark na Patrulha da Noite. E aí o Joffrey vai lá e fala, mas não no meu governo, e aí manda matar o Ned Stark. E aí com o Jon Snow não, com o Jon Snow a gente tem realmente o cumprimento dessa decisão. E aí a gente vê também uma cena que, eu não vou dizer exatamente desnecessária, mas que ela foi um pouco assim, foi aquela cena para mostrar que o tempo passou e para dizer onde cada um tá. Realmente, quando tá no final da novela, eu digo, 2 anos depois, alguma coisa assim, que a gente tem a formação do Pequeno Conselho novamente. A gente tem o Tyrion como a mão do rei, e aí chegam quais personagens? O Bronn agora aparece, ele que é, além de Lorde de Highgarden, também nomeado como Mestre da Moeda. A gente tinha isso
antes com os Tyrell, e a gente vê que essa questão de finanças tem tudo a ver com Highgarden, que é um dos lugares mais ricos de Westeros. A gente tem também o Sir Davos, né, que finalmente ascendeu e ele agora é o mestre dos navios. A gente tem o Sam, que virou Master e ele agora é o Grand Master de King's Landing. E a gente tem a Brienne também, que entrou na Guarda Real e agora provavelmente vai ocupar o lugar lá do Sir Barristan Selmy, que a gente via muito, que era do comandante da Guarda Real. A gente vê também o Podrick, que virou mais um cavaleiro da Guarda Real. E aí ele que leva o Bran lá para a reunião do conselho. E aí eles discutem coisas assim, do tipo, vida que segue, sabe? Então, beleza, vamos dizer que a gente finalizou ali na escolha do Bran para rei e tudo que passou depois é mostrando consequências disso. Então a gente não tem nada decidido ali, nada mostrado ali que vai influenciar no que já aconteceu só no futuro. Antes disso, a gente tem também uma cena que é a primeira vez que a gente vê a Brienne trajada como guarda real. E aí a gente vê ela olhando o registro dos guardas, que aí a gente descobre isso quando o primeiro nome mais conhecido que a gente vê é o próprio Barristan Selmy. E aí dá pra gente já imaginar que ela estaria lá na página do Jaime Lannister. E a gente vê que tem muito pouca informação sobre ele e ela vai atualizar lá o cadastro dele na Wikipédia dos guardas reais. Então ela fala que ele perdeu a mão, fala que ele largou tudo para lutar na Batalha de Winterfell e fala lá que ele morreu defendendo a rainha dele. Então, assim, por mais que essa relação tenha sido construída, o que aconteceu depois da Batalha de Winterfell lá no episódio 4 com a Brienne e o Jaime, ainda assim eu não consigo aceitar esse amor cego que ela tem por ele. Então, acaba que essa cena foi um momento bonito, respeitoso e tal, mas eu prefiro acreditar que é muito mais no respeito que ela tinha dele por ser cavaleiro e por ele ter nomeado ela cavaleira do que necessariamente pelo amor que ela tinha por ele. Eu prefiro acreditar que foi mais uma questão de respeito. E aí no fim a gente tem uma montagem bem legal também de assistir, que é mostrando o que pra mim são os protagonistas de fato, porque por mais que a Daenerys tenha tomado esse posto por muito tempo, a gente sempre vê desde o começo que o foco maior são os Starks. Então a gente já teve o Bran que virou rei, mas ele mesmo falava que ele não era mais o Bran Stark, tanto que ele usa a alcunha de Bran o Quebrado. E aí a gente tem os Starks que sobraram. A gente tem a Sansa, que no momento de aclamação do Bran exigiu que o Norte se tornasse independente, e aí no final a gente tem ela se transformando na Rainha do Norte. A gente tem a Arya, que decide não voltar mais para o norte, ela disse que vai conquistar o oeste. Isso é muito a cara de Arya Cristóvão Colombo agora, porque, sei lá, se ela vai tentar procurar as Índias e ir pelo oeste, porque ela ainda fala, o que é que tem no oeste? Ela não sei, então ninguém sabe, porque os mapas acabam no oeste. E aí ela vai desbravar, e a gente tem o Jon Snow voltando para a Patrulha da Noite, fazendo bem um reflexo do que aconteceu na primeira temporada, nos primeiros episódios. Inclusive a cena final, a cena definitiva, é quando o Jon Snow, depois de chegar lá na muralha, ele se junta com o povo selvagem, que foi o povo que acolheu ele, vamos dizer assim, e mostra a saída deles de volta para além da muralha, né? Beyond the Wall. E aí a gente tem até aquela cena com as árvores e tal, que é bem a cara de como começa a série, né? Então é o fechamento do ciclo completo. Então, para passar aqui uma primeira impressão, antes de analisar bem cada um, traçar paralelos e tal, eu não necessariamente gostei tanto do episódio, mas para mim foi um final levemente satisfatório, porque por mais que vi muita gente falar que as expectativas estavam baixas, mas não esperavam que fosse tão ruim, mas eu já tinha aceitado que ia ser alguma coisa do tipo, cara, o que é que você estava esperando? Porque realmente não consegui enxergar uma forma de encerrar essa série de um jeito agradável, principalmente depois do que foram as duas últimas temporadas. Então, para mim, Game of Thrones perdeu muito quando deixou de ser uma série sobre intriga, sobre jogo de poder, e passou a ser uma série muito mais baseada em fanservice e em principalmente batalhas. Então, para mim, do jeito que já estava, fechou de uma forma que acabou. Então,
tem material pra ir pro futuro, mas ninguém mais vai se importar, essa que é a verdade. Esse recorte da história que a gente teve nessas 8 temporadas, acredito que a maioria dos personagens tiveram seus finais dignos, né? Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal, porque vai me ajudar demais. Eu pretendo postar ainda alguns vídeos, pelo menos mais 1 ou 2, sobre Game of Thrones, pensar um pouco mais sobre o episódio e, por que não, sobre a temporada ou sobre a série como um todo. Então, se esse vídeo tiver uma resposta muito boa, eu vou tentar acelerar isso. Comente aqui embaixo também o que você achou, se você esperava um final diferente e tal. E divulgue nas redes sociais, você pode me encontrar em @meninomartinho, em qualquer rede social, Twitter, Instagram. Só fala comigo que a gente conversa, beleza? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau!